Olá a todos, estamos em Guimarães, o berço de nação, e connosco temos o chamado Self-Made Man à portuguesa. Tem 13 empresas, 5 fábricas, cerca de 70 lojas e mais de 600 trabalhadores. Falamos do Sr. Fortunato Federico, que começou a trabalhar aos 14 anos como varredor da fábrica e hoje dirige um dos maiores grupos portugueses de produção de calçado. Sr. Fortunato, bem-vindo à Juice Academy. Muito obrigado. Okay. Se calhar começamos por aí. Aos 14 anos começou por varrer a fábrica. Pode-nos contar um pouquinho como é que tudo isso começou? É simples e é fácil. Eu saí do seminário com 14 anos, comecei o seminário com 14 anos, para comer e beber tinha que ganhar dinheiro, algum dinheiro, porque a minha mãe não tinha de posse, também era uma pessoa humilde, trabalhadora, e portanto a primeira coisa que me preocupei foi saber onde é que precisavam de gente para trabalhar. Em conversa de café, eu dizia que o campeão português estava a meter pessoal, dirigi-me ao campeão português, tive algumas dificuldades em entrar porque tinha lá um porteiro que era muito sigiloso da sua posição e impediu-me a entrada porque era um rapazito ali, o que é que queria, tal, disse que ia trabalhar e ele, então não pode, não vai-te embora e tal, não. Eu fiquei assim um bocado desiludido, porque pensei que seria, sim senhor, vou ver o que é que se pode arranjar, de maneira que me afastei um pouco da porta e às tantas apercebi-me que uma caminhoneta vinha descarregar mercadoria. E como ele estava a falar do lado de lá com o motorista, eu aproveitei e esgueirei-me pelo outro lado da caminhoneta e esgueirei-me, entrei na fábrica e pronto, fui dar assim um largozito que havia no interior e estava ali a olhar para um lado e para o outro, e tanto apareceu um homem muito forte, assim, muito alto, viu-me, o que é que está ali a fazer? Vinha aqui procurar trabalho e tal. E o que é? Lá lhe contei a historiazita, que tinha sido seminário, que a minha mãe não tinha posses e precisava trabalhar para ganhar dinheiro, algum dinheiro e tal. Pronto, então queres mesmo trabalhar? Pronto, e não te importas de fazer qualquer coisa? Eu não. Pronto, então na segunda-feira está cá. Isto era uma quinta ou quarta-feira, já não sei. E eu fiquei todo contente. Mas quando vou a sair, disse ao senhor, que ficou muito admirado de onde é que eu vim, como é que ele passou, e disse, olha, já venho trabalhar na segunda-feira, que o senhor mandou-me cá aparecer na segunda-feira. Pronto, está bem. E na segunda-feira lá estava e comecei a trabalhar. Então, logo, o seu primeiro trabalho ou emprego teve que logo superar alguns obstáculos logo ao princípio. O segurança. Pois, essa depois tornámos muito amigos. Estive lá no campeão português desde os 14 até aos 30 anos, quando vim do serviço militar, e portanto tornámos-nos amigos. Ele gostava de mim, eu também gostava dele, é o Sr. João. Hoje me lembro do nome dele. Quer-nos contar um pouco como é que um varredor de fábrica, 14 anos, ganha a paixão ou a força de vontade para montar um império de calçado? De onde é que nasceu essa situação? Porque o Sr. Fortunato trabalhou lá dos 14 anos até que idade? A 30 anos. 30 anos. Com o serviço militar incluído, que foram 4 anos, um dia e 2 horas. Então, quando já foi para o serviço militar, já estava numa posição de responsabilidade na fábrica? Já estava chefe de uma linha. E como é que subiu de varredor para essa situação? Porque quando a gente se interessa pelas coisas e gosta, vai à procura. Quando a gente não gosta, não procura. E, portanto, eu procurava ser mais alguém e, portanto, ia à procura de aprender, de conhecer e de me fazer, digamos, visto pelas chefias para ir podendo subir. Então, e o Sr. Fortunato fez um trabalho tão bom que deu nas vistas? Deram-me outra responsabilidade. Puseram-me a trabalhar numa máquina. E quanto tempo é que foi dos 14 até de varrer até a máquina? Doutor, não tenho assim uma pressão, mas foi talvez um ano, mais ou menos. Um ano. Assim. E depois da máquina foi sempre a subir? E depois da máquina fui sempre a subir. Depois estava a trabalhar na máquina, entretanto o Sr. Domingos Pescado Ribeiro, o Sr. Comendador Domingos Pescado Ribeiro, que era um homem de muita visão, naquele tempo para aquele tempo já era um homem de uma visão espantosa, começou a modernizar a fábrica com novos equipamentos, porque a indústria do calçado nesse tempo era muito artesanal, havia uma certa resistência à compra das máquinas, mas ele deu o exemplo comprando na Checoslováquia um equipamento completo, transportador automático, máquinas modernas, e eu passei de trabalhar da máquina, passei para ajudante de 2 mecânicos checos que estavam a montar esse equipamento e fui ajudante deles durante 2 anos, salvo eu. Ao fim de 2 anos passei para mecânico.
Mas foi a pedido do Sr. Fortunato ou eles é que viram que Não, vamos dar a oportunidade a aquilo, estes? opa, queres ir para ali? Quero, pronto, então vai. Sim. Nesse tempo era assim, já não se ia ver as habilitações literárias, ia-se ver a vontade que as pessoas tinham de se ingrar. Então, naquele tempo ainda não se dizia, mete-se este ali, que é doutor ou engenheiro, não. Tens vontade, vai. Tem vontade e aprendes. É o que eu faço ainda hoje às pessoas. Ah, é? Vê uma pessoa que tem potencial e Os promove. encarregados são todos aqui. Hoje, as chefias, as principais chefias são feitas por pessoas que começaram nesta fábrica a trabalhar. E acredita em formar essas próprias pessoas sim, e mostrar que estão força de vontade, dar-lhes a oportunidade. Exatamente. E é o que se passa hoje. Estão chefes aí de qualquer secção. E 35 anos depois continua da mesma forma a pensar dessa forma. Penso, hoje também reconheço que é preciso gente mais qualificada. Hoje há muita tecnologias novas que não são capazes, mas eu tenho a vaidade de dizer pessoas que primeiro de Coura, tenho esse exemplo, tenho várias pessoas que nunca tinham visto o computador à vida e pôs-lhe uma máquina de computador para cá entretém. Ele entretém-se e hoje há autênticos ases nisso. Sabem mais sobre o que uma máquina tem, qual é o software que a máquina deve ter para fazer aquela operação do que o fabricante da própria máquina. Hoje em dia, pronto, valoriza-se muito a universidade, os estudos e a formação e etc. Mas a escola que valoriza o Sr. Fortunato é força de vontade e dar oportunidade às pessoas que mostram isso. Exatamente. Valorizo mais as pessoas que têm vontade do que provavelmente aquelas que têm estudos. Porque aquelas que têm vontade podem estudar dando-lhes oportunidades. Mas os que têm estudos e não têm força de vontade... Se não quiserem, não vale a pena. Por muitos estudos que tenham, não vão lá. Os estudos não valem se não os aplicamos, não é? Exatamente. Muito bem. E então depois foi fazer o serviço militar. Exatamente. Ainda era empregado da fábrica, exatamente, era empregado do campeão português. Fui para o serviço militar, onde andei 4 anos, um mês, um dia e 2 horas. Medi isso bem medido, porque a gente, nesse tempo, tinha tempo para fazer essas avaliações. E depois de vir do serviço militar, regressei, porque a lei permitia-me que a gente estivesse ausente e depois o posto de trabalho era garantido. Portanto, a entidade patronal era obrigada a dar-nos na mesma. Voltei ao campeão português, mas depois já trazia os meus planos de vida também. Também queria ser alguém, queria ser diferente. E, portanto, estive ali algum tempo, mais um ano, depois saí já com a intenção de me preparar para ser industrial. A última vez que eu estive cá com o Sr. Fortunato, contou-nos a história que a Quiaia nasceu das tardes, na sua visão, na sua memória. Como é que nasceu essa situação? É fácil, a gente sabia que para se ganhar dinheiro e para ter uma posição era preciso ser indústria. Ora, se eu conhecia a indústria de calçado desde o princípio até ao fim, depois tinha estado como vendedor de máquinas para a indústria de calçado, eu tive ali um interregno, entre o sair da fábrica, de fazer sapatos, e conhecer a indústria, e conhecer os equipamentos, como é que as coisas funcionavam, estive 2 anos ou 3 a vender máquinas para a indústria de calçado. E só depois de ter estes 3 anos como vendedor de máquinas, e com o 25 de Abril, com o 25 de Abril, houve ali uma oportunidade, de filosofias diferentes, tudo isso foi um entusiasmo, e eu saí da indústria, dediquei-me a outro campo, que era o campo da política. Mas foi durante 1 ano só. Ao fim de 1 ano vi que não era vida. Mas depois de voltar do serviço militar, já vinha com a Quiaia, já tinha nascido na sua mente? Já tinha tudo feito, já tinha tudo. Eu tenho que ter uma fábrica, vou fazer uma fábrica. A Quiaia vai ser o nome da fábrica, porque foi lá que eu pensei o projeto. Mas você visualizou tudo isso na sua cabeça quando estava em África, correto? Exatamente, nas noites que a gente o que é que vais fazer quando a gente está numa terra que não tem muito o que fazer, o que é que a gente pensa? É ser alguém na vida. Ou seguia o serviço militar, e seria um bom sargento, ou vinha para a vida civil e esforçava-me por ser um industrial. Portanto, começou já, o sonho nasceu aí. Sim, o sonho nasceu logo desde pequeno. Eu lembro-me que uma ocasião o José Domingos de Carlos Ribeiro mudou de instalações e depois à noite a gente estava a trabalhar nas horas, a fazer coisas para aquelas janelas que o campeão português tem, fui eu e mais meia dúzia de rapazes que fora de horas andávamos ali a serrar ferro e a fazer essas janelas. E ele vinha de vez em quando conversar connosco e uma vez perguntou, então o que é que vai ser? Quando fores homem e tal, o que é que vai ser? Eu disse, olha, José Domingos, gostava de ter uma fábrica como a do senhor. E ele olhou assim para mim, olha, como eu, não vais ser porque tu és pequeno, a raça pequena. Ele era muito grande, era um homem muito forte. Agora a fábrica podes ter se trabalhar. Se trabalhares, podes ter a fábrica. E ele tinha fábrica de quê?
campeão português. Portanto, voltou, tinha já a semente e visualização do sonho de que já se podia realizar, porque tinha feito toda uma universidade, um trabalho de casa, desde varrer a venda de máquinas, e depois estive numa sociedade onde também aprendi algumas coisas e testei, digamos, a minha vontade de ter uma marca. Éramos 3 sócios. Eu quando saí... Quando saí... Já saiu para montar a sua fábrica? Não, quando saí do campeão português, a primeira coisa que eu quis fazer foi vender máquinas para conhecer a indústria. Ok. Vender máquinas veio depois. Fazer uma espécie de mestrado, digamos. O que se diz vai fazer um mestrado, já sabe das coisas, mas tem que fazer um mestrado. E eu tinha que fazer um mestrado. Ora, para conhecer o que era o mundo, as feiras, não tinha conhecimento nenhum. Eu, a primeira vez que saí para o estrangeiro, foi para Angola de barco, mas não vi nada, só cheguei a Angola e vim-me embora. Mas depois era preciso conhecer o mundo. Ora, uma casa que vendia equipamentos para a indústria de calçado, que era o Carvalho e Catargo, que tinha a sua sede em Leiria, mandou um anúncio para a indústria, para o jornal, a dizer que precisava de um mecânico para aqui para a Zona Norte. E eu vi o anúncio, e tem outra história no meio, que havia uma fábrica de têxtil que estava a montar uma fábrica em Moçambique e estava a recrutar jovens para ir para essa fábrica de Moçambique, para encarregados. E eu concorri a esse lugar, porque, digamos, era mais um upgrade que juntava à minha experiência. Mas depois fiquei triste, quando fui a fazer o teste e fiquei aprovado, fiquei triste, porque eu disse, tantos anos que eu tive no sapato e agora vou para a têxtil. E não me sentia feliz. E estava a ler o jornal à espera do comboio para vir para Guimarães e apareceu-me aquele anúncio no Jornal de Notícias. E eu, quando vi Carvalho e Catargo, que precisa de um vendedor de máquinas para a Zona Norte, disse, está aqui é isto que eu preciso, caramba. Imediatamente saí dali, fui comprar um postal e escrevi o postal para Leiria, a dizer, eu sou assim, a minha experiência é esta, para abrir calçado, tal. Passado 2 ou 3 dias estava a receber uma carta outra vez, sim senhor, o nosso sócio-gerente vai aí a Guimarães no dia tal, vai ter ao café no tal que ele está lá. E eu fui lá ter e pronto, quanto é que você quer ganhar? E eu ganhava, se me der isso eu já fico todo contente, porque a minha coisa era viajar às feiras internacionais. E ganhar conhecimento. Pronto, aceitei, estive lá até os anos 74, quando se deu o 25 de Abril. Deu-se o 25 de Abril, eu tinha 30 anos, pensei que ia mudar o mundo e embarquei na política. E depois cheguei à conclusão, passado um ano, que não era aquilo que... Não era o mundo, era o que era e ninguém muda o mundo é que se muda a ele próprio. Entretanto, 2 rapazes convidaram-me, como sabiam que eu era um bom técnico, convidaram-me, não quero fazer uma sociedade connosco e tal, assim, exato. Eu vi o projeto, sim, ok. Vou com vocês. E estive lá 6 anos. Foi lá que conheci o Amílcar e aquele outro senhor. Como eles tinham uma ideia própria, porque eles não trabalhavam lá, quem trabalhava lá era eu, que era o sócio trabalhador, eles eram apenas capitalistas. Okay. E eu queria que eles construíssem uma marca, não, eles davam-se melhor com trabalhar para o private label. Ok. E eu disse, não vou trabalhar toda a vida para outras pessoas, não, eu quero trabalhar para mim. E então disse, pronto, vocês não querem fazer uma marca, vamos fazer, quando eu vou-me embora, eu vou fazer a minha marca, a minha fábrica de calçado que há. Pronto, e chegámos a acordo, eu trouxe o Amílcar, trouxe o doutor Azevedo e montámos a Kiaia aqui. Depois foi tentar buscar pedidos, não é? Não havia fábrica, não havia nada. Foi buscar pedidos de sapato. Exatamente, e tínhamos alguns amigos, eu já conhecia alguma gente do mercado, foi aquilo que andei a fazer durante... Exato. Conhecia uma dona Carolina, que era uma agente de marcas estrangeiras, e fui falar com ela, dona Carolina, eu estou a pensar fazer isto, você arranja-me encomenda, você trabalha, há a comissão, com todo o gosto, vamos lá para frente, incentivou-me, depois mais um outro amigo, incentivou-me e uma vez nós arrancámos. Pronto, já tenho a Carolina que nos vai resolver o problema, que era para depois pôr lá a trabalhar com o Amílcar, porque o Amílcar naquele tempo tinha... Correto. Então viu pronto, falava com as pessoas, vamos em frente, temos encomendas, isto vai dar certo, etc. Agora precisamos fabricar o sapato. Só tinha, as pessoas, os políticos ou os grandes economistas diziam, não vale a pena investir no calçado que isto vai acabar tudo. Mas eu não sei fazer mais nada na minha vida e agora é que esses gajos estão a dizer que isto vai acabar. Não pode ser assim, vamos para a frente. E pronto, e arrancámos. Arrancou. E então precisava de peles. Exatamente. E o Sr. Fortunato teve aí um problema com as peles, ou não? Um grande problema, porque nós tínhamos um amigo, que era o Sabilo, já morreu também, um bom homem,
foi o primeiro que a Carolina nos trouxe aqui e ele deu-nos uma encomenda grande, que era para o arranque, tinha uma encomenda assim grande para a gente trabalhar o mesmo modelo, para as coisas serem mais ou menos bem. E, portanto, eu já estava a construir a fábrica, mas ela trouxe-nos e o homem, a fábrica ainda nem tinha teto, nem tinha máquinas. Nem tinha teto, nem tinha máquinas. Eu disse, pronto, opá, mas dá-me a encomenda, que isto põe-se tudo a trabalhar, não há problema nenhum. Queres a encomenda pronta para o tal dia? Está bem, pronto. Havia 3 meses, mais ou menos. Opá, mas não pode ser, não tens... Dá-me a encomenda e depois a gente resolve o problema. E, portanto, deu-me a encomenda e eu fui comprar as peles. Fui comprar as peles 8 dias antes do arranque, aparece cá o vendedor que me tinha vendido as peles a um preço, a dizer-me por isso que era a prática daquele tempo. Os industriais de Curtumes eram assim. Esperavam, e depois vinham, aumentavam os preços, não tinham a qualidade. Último minuto, aumentavam os preços. E, portanto, ele passado 8 dias já me tinha que estar a entregar a peles, eu liguei e ele, dá as peles e tal. Epá, eu amanhã vou aí. E aparece-me aqui com a cara de sacristão, epá, o meu patrão, pá, diz que as peles subiram muito, e a qualidade baixou e tal, pá. Então as peles são compradas, está tudo preço acertado e você agora vai dizer que tem que aumentar o preço e tem que baixar a qualidade. Mas eu vou-me desgraçar. Isto não pode ser assim. Havia uma feira de couro em Paris, por acaso, e eu meto no avião, vou para a feira de couro em Paris, foi onde conheci o nosso amigo paquistanês. Passei lá no stand, olhei para as peles, ele tinha exatamente era o artigo que eu precisava, aquilo que eu queria, tudo. E foi aí que porque depois ele ficou mesmo meu fornecedor durante para aí 6 ou 7 anos, não comprava pele a ninguém, e portanto estive sempre a ganhar dinheiro, porque a diferença de preço era muito grande. Sei que a Fly London também tem uma história engraçada, estava no lugar certo, no momento certo. Pronto, eu não tenho aqui o símbolo da Chiaia. Da Chiaia. O nosso símbolo da Chiaia é um símbolo que tem um espírito de força, porque eu quando quis retratar a Chiaia em imagem, não tenho jeito para desenhar, mas tinha o espírito daquilo que queria. E eu disse a um rapaz amigo que era arquiteto, pá, eu precisava de um logo, de uma imagem para a minha fábrica, Chiaia. E, portanto, pá, a ideia é esta, pá, este mundo está... Eu ia falar mal, mas esqueci. Está à vontade. Este mundo está duro e, portanto, tem um mundo preto, está tudo preto. Havia dificuldade naquele tempo, estávamos lá nos anos 84, com a intervenção que havia do FMI cá em Portugal, era duro. Portanto, isto está muito duro, mas eu não vou ceder, é para arrancar. Portanto, vais-me aí pôr a bola, que é o mundo, preto, vais pôr um símbolo, um capa, que há um capa a rasgar, esse hemisfério, eu sei cá para fora em liberdade e a voar. Pronto, e assim foi, o símbolo da Chiaia é esse, porque era um símbolo com força, com coragem. Portanto, a filosofia daquilo que está naquele símbolo é exatamente a ideia que eu tinha no momento. Pronto, e começámos a trabalhar com gente, com importadores, que era a Chiaia ganhou muita fama, porque nós tínhamos alguns tours que, para darmos a conhecer a marca Chiaia ao país, que era o primeiro mercado que nós tínhamos, era o mercado interno. O que é que nós fazíamos? Tínhamos aí meia dúzia de carros naquele tempo que era de levar o pessoal e trazer pessoal, já era para aí uma boa meia dúzia, com o Chiaia e tal, e então nós nos dias de futebol ali, quando vinha um clube grande, o Sporting, o Benfica e tal, nós íamos de manhã cedo, o pessoal ia de manhã cedo, colocava os caminhões todos em fila ali naquele pé de estádio e tal. Publicidade. E portanto era uma publicidade, uma boa forma de publicidade, era a força que nós tínhamos. Exato. Mas depois queríamos isso para trabalhar para os outros clientes, dava. Agora, para trabalhar nós diretamente para o cliente, para vender diretamente ao cliente, não era uma imagem de força. Ora, vender sapatos com aquela imagem para as senhoras, que era o nosso principal mercado, nós precisávamos de outra máquina. Tentámos fazer ali umas alterações ao Chiaia, tornar aquilo mais estilizado, mas não dava. Não dava. E essa nossa amiga, a Carolina, sabia dessa necessidade, também dava umas ideias, mas nada aprovava. Então, já andámos ali 1 ano, 2 anos ali a mastigar, até que numa feira do Düsseldorf, onde nós íamos já expor os nossos sapatos, com a marca Chiaia, ela vem ter connosco, pá, está ali uma coisa que é interessante, pá, eu já soube a história, que são 2 ingleses que iam lançar uma marca, estão para lançar uma marca, uma coisa nova, e aquilo é engraçado, pá, mas eles zangaram-se, um já foi para o hotel, o outro não está no mesmo hotel, mas está no outro lado, pá, aquilo era interessante, vocês não querem ir ver o que é aquilo, nós vimos a história, zangaram-se, fomos à procura de um deles, que era o homem do dinheiro, que estava a apoiar o projeto. Mas é que eu fui ter com ele, pedimos para falar com ele e tal, e veio falar connosco, e a conversa foi, então pá, nós sabemos que vocês têm ali uma coisa engraçada, eu gosto muito daquilo, mas também sabemos que vocês já não vão levar isto para a frente, portanto já puseram isto de parte, pá, nós temos pena que se perca uma coisa tão boa e tal, e é uma coisa bonita, nós contámos a nossa história. Ele disse, pronto, e queres comprar?
Opa, compro, sim senhor. E dizia, quanto é que dá por aquilo? Eu dizia, já estou tramado. Posso oferecer pouco e mandas mais Malvinas. Posso oferecer muito e posso ser burro. Mas também não podia estar a aproveitar da desgraça dele. Exato. Portanto, rapidamente, então, pá, pronto, eu não tenho ideia de quanto é que custa isto. Nós temos uma marca que foi uma marca que fomos criando, da Angola, assim assado, contei-lhe a história toda. Mas pronto, mas há uma coisa que eu não quero, é que você seja prejudicado num tostão. E você só tem o trabalho de somar tudo o que gastou, o tempo, a disponibilidade financeira, tudo somadinho e dá tanto. Eu isso garanto, não tenho problema nenhum. Não sei se é muito, não sei se é pouco e tal. Opa, mas agora também não tenho número. Você vai para a Inglaterra, chega lá, faz essas contas, manda-nos e nós tivermos dinheiro, vamos tentar arranjá-lo. Só se for uma coisa que a gente não possa. Mas se tivermos dinheiro, vamos tentar arranjá-lo. E que está comprado e a gente dá-lhe o cheque, paga-lhe isto tudo. Está feito. No outro dia, foi passado, recebemos uma coisa, e não era o Telex e tal. Dava 10 mil contos naquele tempo. Nós não tínhamos tudo, mas já estávamos perto daquilo. Ok, esse plano está comprado. Ponha tudo direitinho para o nosso economista ir à Inglaterra, leva-lhe o cheque e passa-nos a propriedade da marca Fly London, onde ela está registada, porque ela onde ela não estiver registada, não vamos registá-la. Depois ainda tivemos que registrar em N países, porque ela não estava registada em meia dúzia de países só. Exato, exato. E portanto, foi esse o negócio que nós fizemos com a Fly London. Veio para aqui, nós não começámos a vender em Portugal, só começámos a vender para a Inglaterra, e é lá que foi crescendo. No primeiro ano, no segundo ano foi assim, mas depois tudo disparou, pronto. E hoje está em todo o mundo. Exatamente, está em 60, no mínimo em 60 países. Então, quando começou a Kaiaia, quantos anos é que passou até que sentiu que, olha, eu acho que já sou industrial do calçado e está a correr bem e... Pronto, nós a Kaiaia foi fundada em 1984 e a Fly London veio para nós em 1994, 10 anos depois. Mas antes de ter comprado a Fly London, já se sentia como industrial do calçado. O que nos faltava era isso, o que nos faltava era uma marca para dar o salto. A fábrica o grupo foi sempre um dos cuidados que eu tive, ter sempre um grupo forte, sólido economicamente. Não estávamos dependendo de bancos, foi sempre, a minha preocupação era nunca depender dos bancos. E portanto, nós sentíamos com força, tínhamos dinheiro, tínhamos tudo, faltava-nos como é que se diz, a cereja em cima do bolo, que foi a Fly London. Portanto, quando vimos aquilo, epá, com isto a gente vamos mesmo voar. E pronto, e comprámos a Fly London, demos o dinheiro sem pestanejar e pronto. E depois, não foi fácil, quer dizer, a Fly London só por ela não foi, abriu as portas todas. Nós tivemos muito trabalho, porque aquilo foi um bebé que nós recebemos, que tivemos que cuidar, tratar e pô-lo a voar. Então, como se diz em inglês, acho que o logo da Fly London Don't walk, assim qualquer coisa. Don't walk, fly. Não andes, voa. Exatamente. Aplica-se também à sua filosofia de vida. Foi aquilo que eu disse. Quando vimos aquela mosca, que ela é feia, as mulheres ou odeiam ou gostam muito. Quando vimos aquela mosca e o espaço que nós tínhamos que conquistar, só voando, não é? Porque se fôssemos a pé, nunca mais ficávamos. Mas tudo podia ser diferente se tivesse abandonado em 2001. Quando morreu o meu filho. Não é? Quer-nos contar porque como é que se ganha força para dar continuidade? Eu nem posso imaginar com os como amigos, é que isso pode ser. Com os amigos, com bons amigos que nos abram os olhos e ver que nem tudo tem que ser como parece que tem que ser. A gente pode dar a volta. Portanto, eu tinha um padre, muito meu amigo, que morreu há pouco tempo ainda, que era o padre Sabino, que foi meu professor no seminário. E mantive sempre uma ligação com ele muito estreita. Portanto, foi a primeira pessoa a quem eu recorri para dizer, desabafar a minha vida, vou abandonar tudo, não quero mais nada, feliz, vou para Angola, vou para a África, não é Angola, é para a África, vou para a África, infelizmente a minha filha também ficou muito afetada com esse desastre, não vale a pena, não faças isso, é um tolto, porque a gente sabia que eu era um homem alegre, um homem que vivia, que gostava disto, gostava da indústria, gostava do que estava a fazer, então vais trocar uma coisa e tal. Com os amigos da tropa, eu fui, passado 3, 4 meses, comecei a aceitar a situação e comecei novamente a lutar. Eu acho que hoje em dia as pessoas desistem demasiado rápido, não acha? Não sei. Isso... A sociedade hoje não é como eu digo, é de imediatismos. Os projetos que
se fizeram no passado para descobrir novos mundos, para conquistar, demoraram muitos anos a maturar. Hoje tudo é imediato, toda a nossa sociedade, hoje vivemos numa sociedade de imediatismos e é isso que está a desformatar este mundo, não é? Também se sente isso na indústria do calçado? É isso de todo, quer dizer, não é a indústria em si, é a vivência. A sociedade. A vivência do mundo que nós vemos, como as coisas estão, é tudo imediato, tudo imediato. Mudando de assunto, para si qual é a diferença entre o empresário e o empreendedor? O empresário é um homem que faz as coisas, faz muitas contas para lá chegar e quando erra em grande. O empreendedor é um homem que faz a força, faz das suas forças o seu projeto e, portanto, quando erra, o desgraça é menor. É como eu vejo as coisas. Antigamente o Henry Ford, quando começou com a indústria do automóvel, era muito difícil encontrar pessoas porque era um trabalho novo e não havia ninguém formatado para isso, não é? Eu acho que o Sr. Fortunato passou também por essa situação, teve que ir evoluindo e formar pessoas a diferentes níveis e a tecnologia foi mudando, não é? Exatamente, hoje já tenho aqui gente formada, nas áreas do marketing, na área da contabilidade. Tenho aqui gente formada, não tenho gente formada, tenho um que é de recursos humanos e tal, que é um engenheiro, mas do resto é tudo gente que foi formada aqui na fábrica. Porque a indústria ou a fábrica tinha que estar à frente das necessidades, não é? Exatamente. Havia necessidades, tinha que os formar, não estamos à espera que as universidades... Por isso é que eu digo, a gente mete sempre mais daquilo que precisa para depois ficar com os melhores. Para além do calçado, tem mais interesse em termos de negócios? Temos, o grupo cresceu, neste momento nós temos... Na própria indústria temos algumas indústrias que produzem componentes para a casa-mãe. Temos uma fábrica de solas em Parede de Coura, que todas as solas que o grupo gasta, mais ou menos, são feitas por essa empresa. Temos uma fábrica de palmilhas e plantares que fornece também para a casa-mãe tudo o que ela necessita. Depois temos, nós aqui utilizamos muito, uma unidade faz isto, outra unidade faz aquilo, e tal, porque é uma forma de custear, ter uns custos mais reais. Por exemplo, tem uma fábrica que faz solas. Sabemos que a sola é uma sociedade que tem contabilidade própria, uma unidade que tem contabilidade própria, tem que dar lucro, tem que entregar bem à casa-mãe. E isso consegue-se muito melhor do que estar dependente de fábricas de solas do exterior, porque entregam sempre mal, é tarde, é más horas, e depois ainda fica com o lucro que aquilo dá. Nós ficamos com o prejuízo das entregas tardias e eles ficam com o lucro de fazer as solas. Portanto, é mais operacional para a fábrica ter uma fábrica de solas. A fábrica das palmilhas e plantares, a mesma coisa. E, portanto, temos as indústrias que contribuem com componentes, digamos, para a casa-mãe, que vem, como fosse a indústria do automóvel, vem as solas, a gente monta, vem os cortes, a gente monta, vem as plantagens, as palmeiras, a gente monta. Portanto, trabalhamos nessa filosofia. Depois temos outros negócios. Neste momento estamos a investir muito em turismo. Turismo aqui de Guimarães? Aqui em Guimarães. Vamos gastar cerca de 2,5 milhões na reconstrução de 2 ou 3 edifícios para alugar, não é para no turismo de hotelaria? Não é mesmo para a habitação. É um rendimento para a empresa. Digamos, é uma forma de, no futuro, ter outros rendimentos para o grupo que não só dos sapatos. E o projeto é ir crescendo. Temos também uma quinta onde fazemos as apresentações, das coleções, onde temos... Vem de todo o mundo para a apresentação. Vem os 60%, 70% de pessoas que nós temos, e vem tudo duas vezes por ano, que é para a coleção de verão e para a coleção de inverno. Bem, estão aí 3 dias, 2 dias para trabalharmos e 1 dia para folga, para conhecermos o país, os restaurantes, o Douro, pronto, há sempre o último dia, um dia de lazer. Portanto, temos essa aqui. Depois temos também agora a plataforma online, que é uma empresa nova que está. Depois temos as sapatarias, o grupo que nós comprámos falido em 2005, estava falido, pagámos tudo direitinho, começou a trabalhar bem, depois com a crise de 2010, 2008, as vendas começaram a cair, com muita coisa no meio que não importa estar agora aqui a frisar, e nós sentimos necessidade de racionalizar esse negócio de 85 sapatarias,
Estamos a encerrar algumas e, portanto, estamos a substituir alguns empregados de sapatarias por os empregados da plataforma. Quer dizer, outro tipo, quer dizer, estamos a baixar emprego não qualificado por emprego altamente qualificado. E, portanto, o grupo vai ter que crescer nessa vertente. Também criámos uma empresa de software, desenvolvimento de software, porque tínhamos algumas máquinas que já tinham software desatualizado e, portanto, fizemos algumas parcerias com o Inestec para desenvolvermos algoritmos que nos permitissem aplicar esse novo algoritmo às máquinas para as máquinas serem mais rentáveis. Ao mesmo tempo, criámos uma empresa de informática, que é a Soluções Informáticas, que esses equipamentos que estamos a vendê-los para a indústria. Já temos a indústria aí dotada desse algoritmo. Temos uma empresa que vai lá, presta o serviço, monta lá o algoritmo e tal, e portanto estão a trabalhar. Então estamos a desenvolver também esse negócio. Mas só para equipamentos, para já da indústria calçada. Mas a perspectiva é, no futuro, começarmos a servir outras indústrias também com esse desenvolvimento de software. Ontem à noite estava com a minha netinha, 2 anos, a Leonor, e ela estava a ver um vídeo no telemóvel. E estávamos a falar com a mãe e pronto, tínhamos ali a televisão na sala e a mãe diz que ela não gosta de ver televisão. Gosta de ver? Gosta de ver no telemóvel. E a gente perguntou, porquê é que não quer ver televisão? Porque no telemóvel ela controla o que vê. E na televisão tem que estar ali a ver aquilo e não pode mudar. Exatamente. Ora, interessantíssimo, com 2 anos. Como é que vê esta evolução das lojas? Hoje em dia sente-se que nos Estados Unidos os centros comerciais já estão a sofrer bastante, há muita gente que compra online, portanto isto é uma aposta forte da Kiaya para ir para esta menina com 2 anos, se calhar nem sabe o que será uma loja, ir a uma loja comprar sapatos, eu penso Como é que vê essa situação? Eu penso que o tempo vai arranjar o casamento perfeito entre as lojas reais e o venda online. É o tempo. Porque uma coisa, e a prova é que nos últimos tempos as grandes marcas como a Amazon e tal, e como a Zara, que têm grandes portais, estão a voltar também para as lojas. Estão também a achar que as lojas, mesmo a Farfetch tem um projeto também de ter lojas próprias. Portanto, não é mais para dar apoio, mas se calhar para dar apoio, estar perto do cliente, exatamente, mas 80, 90% se calhar vai vir da net, no online, não é? O online vai, conforme a sociedade for evoluindo, o amigo disse-me agora que a filha tem 2 anos e já gosta... A net tinha 2 anos. 2 anos. Já sabe o que é que quer. Já sabe o que quer. Portanto, esse é o mundo por onde nós caminhamos. Também não caminhamos a 300 ou 400 km à hora, mas está-se a caminhar. E, portanto, nós temos que estar nos 2 campos. Não podemos abandonar um em favor do outro, nem podemos dar prioridade a um excluindo o outro. Portanto, eu sou da opinião de que o casamento perfeito entre as vendas online e a venda de rua vão arranjar esse casamento perfeito. Hoje não é possível ainda isso porque há muitas lojas que realmente, e nós estamos a sentir, temos que as fechar porque não são rentáveis. Pois. Mas não as vamos fechar todas. Ficaremos com metade de apoio à venda online da pessoa, se tiver alguma insatisfação e tiver vontade de falar, porque há pessoas que também gostam de falar e, portanto, no online não falam, dizem tal. Mas se tiverem uma loja, vão lá, isto devia ser assim, devia ser assado e tal. E é atendida, é comunidade. É esse casamento que é preciso caminhar para ele. Eu lembro-me há uns 3 ou 4 anos que a gente tivemos aqui consigo e pronto, eu acredito que diga-me que tem 75 anos, mas é difícil de acreditar pela paixão, da energia, da força que o Sr. Afortunato mostra, não é? E há 3 ou 4 anos atrás, quando a gente teve cá, diz, olha, ali vai ser aquela fábrica, ali vamos fazer isto, ali vamos fazer aquilo. Eu lembro de falar para o meu sócio António, este senhor está com 70 anos, olha os projetos todos que ele tem em cima da mesa. 5 anos mais tarde, estamos aqui, continua com essa mesma paixão. Como é que se mantém jovem esta linguagem do coding e do online e do algoritmo? Como é que se mantém nessa situação? Gosto de viver e de comer. Qual é o segredo? Porque hoje em dia a juventude querem fazer uma app, vender e depois vão para a praia, não é? E aqui está o Sr. Fortunato, com 75 anos, parece uma criança de 18 anos, não é? É como eu digo, gosto de comer e gosto de viver e, portanto... Gosta de comer e gosta de viver. De viver e, portanto... Então, se calhar, temos que ir ver o que é que você come, não é? É muito bem, não são iguarias do Oriente. Não? Não, são comidas portuguesas, à portuguesa. À portuguesa, não é? Olha, só para dizer, acabei de comprar este terreno que aqui está ao lado, onde, em princípio, vai ser construído a sede
nova da Ubercool, quando ela estiver... Esta juventude, eu acredito que precisam de ter mais exemplos como o Sr. Fortunato. O que é que diria seria a alma ou o segredo do sucesso? É um misto de... Ou do negócio, É um misto de sentimentos. Acima de tudo, é a vontade de realização pessoal, não é? Sabe que uma pessoa, quando nasce muito pequena e pobre, tem sempre a aspiração de ser maior e mais rica. Mas hoje, essa parte de ser mais rica ou menos, eu não valorizo nada. Aliás, não valorizo que o dinheiro, eu sempre tive o princípio, até foi uma coisa que eu ensinei ao meu sócio, é preferível sermos pobres com uma empresa rica do que sermos ricos com uma empresa pobre. Portanto, foi sempre o meu princípio, ele sabe disso. Portanto, a empresa tem que ser rica para nós sermos felizes. Porque somos felizes se a empresa for rica e não nos faltar nada. E uma empresa, quando é rica, não pode faltar nada aos donos, não é? Tem que ter um carro com segurança. Eu não sou um apaixonado por carro, mas gosto de ter um carro bom que me dê segurança, eu faço muitos quilómetros, vou a Lisboa, vou aí, e portanto tenho que ter um carro bom. Ao ter um carro bom, eu sinto-me feliz. Mas não é da empresa. Ele trabalhou para ele, não é? Trabalhei para ele, pronto. Portanto, o princípio de ser pobre numa empresa rica, para mim, não me custa nada. Agora, ser rico numa empresa pobre já me custava. Porque depois não dormia descansado, as pessoas, tinha que mudar de telefone, tinha que mudar de sítio, portanto, não vale a pena termos dinheiro para termos que andar a fazer isso. Portanto, uma das coisas que a mim me dá força é fazer aquilo que gosto e sentir que estou a fazer como gosto de ser. Portanto, e que está a criar valor, não é? Para estou a criar valor, exatamente, para o país, para as pessoas. Eu gosto dos meus trabalhadores, não gosto que os meus trabalhadores ganhem menos que os outros. Não podem ganhar muito mais, mas dentro das minhas possibilidades procuro. Por isso, quando aqui em 2005 eu era apologista do aumento do salário mínimo e as pessoas disseram que não podia ser, por isso ou tal, eu saí de onde estava e cheguei aqui à fábrica e disse, veja aí, no fim do ano o aumento do salário mínimo era 10 euros por mês, assim qualquer coisa do género. Pronto, 10 euros vezes 14 são 15, quanto é que dá? 15 vezes 14 e tal, dá 150, pronto, vem aí 350, é o salário, o prémio que a gente vai dar ao pessoal conforme os lucros. A empresa tem lucros, portanto 350 é o mínimo. Depois vamos ver, e passado a partir de 2010, foi 2010, a partir de 2010 nós fomos dando, este ano passou, demos 700 euros de prémio de lucro. Portanto, é um prémio dado conforme o lucro da empresa. Então Portugal pode competir pagando mais aos empregados? Pode, claro, pode. Aliás, também não pode ser, porque também só pode competir se os empregados e as empresas ganharem dinheiro. Portanto, as empresas... Como é que se encontra esse equilíbrio, Sr. Fernando? É fazer as contas todos os dias ao que se gasta, saber até onde é que se pode ir, porque eu fui apologista quando se discutia o salário mínimo, eu dizia, temos que falar com os sindicatos e os trabalhadores dão mais 1 hora por dia, nós aumentámos à cega, aumentámos os 10 ou 12, depois no fim do ano vais fazer um balanço, há hoje saber se 1 hora foi o suficiente para aquilo que a gente deu, ou se temos que diminuir ou podemos dar mais. Acharam que não era. É fácil negociar com os sindicatos? Nós nunca tivemos muitos problemas. Eu vou-lhe contar, eu fui durante 18 anos presidente da indústria da associação. 18 anos. E quando entrei para presidente, a indústria de calçado era acusada de trabalho infantil. E eu fui para presidente, sabia que na minha fábrica não havia, também conhecia algumas fábricas que não tinham. Mas havia um trabalho que se fazia, que era um trabalho de cozer sapatos, que os operários à noite levavam, e depois à noite juntavam-se à volta da lareira a ver televisão, pai, filhos e tal, todos coziam, e depois ganhavam uns croitas. E dava a impressão que era isso que a indústria era acusada. Eu achei aquilo assim um bocado, isto forçado, trabalho infantil. Trabalho infantil é pegar numa criança, põe-te aqui, toma. 8 horas por dia. Ali está, isso agora aquilo, estar a ver, ainda naquele tempo, que não havia estas coisas que há hoje, a família reunida a conversar, falavam disto, eu fui aqui, tipo de propósito, fui aqui do Ninho, que é uma aldeia onde é que eu fui criado, e eu fui lá ver, conhecia o Mané, Luz aqui, vocês, como é que vocês vão? À noite, quer dizer, ganhavam ali uns tostões, compunham o salário e estava a família reunida. Portanto, eu achei, comecei a dizer isso, não estava, a indústria não tem trabalho infantil é trabalho escravo, não tem. Aliás, eu discordo muito do termo produtividade, o país precisa de mais produtividade, eu acho isso uma treta. O país não precisa de mais produtividade, o país precisa de mais criatividade.
mais valor. Mas os economistas, não sei porquê, acham que é produtividade. Eu acho que a palavra produtividade sairá da escravatura. Mas os meus trabalhadores produzem tanta unidade ou mais que o italiano. Portanto, ele não precisa mais. Eu preciso que ele tenha mais gosto, mais alegria, faça o trabalho. Mas isso é criatividade. E deviam mudar essa porcaria desse logo. Quando o país não. Esses economistas, que às vezes são reputados, mas quando se lhe fala que não é preciso mais produtividade, é preciso mais criatividade, ele tem lá uma forma qualquer que não é assim, não entendo isso. Eu entendo, o país precisa de criatividade, de mais alegria no trabalho. E, portanto, para o país ter mais criatividade e mais alegria no trabalho, precisam também de ganhar o mínimo. Portanto, eu quando dei esse prémio ao meu pessoal, eu nunca mais parei e continuo a ser competitivo. Agora, não se pode dar também mais do que aquilo que se pode dar. Mas as contas têm. Hoje nós temos meios de saber, com exatidão, aquilo que as empresas podem dar. Sabemos. Sim, os números já. Então, eu posso dar mais 5, posso dar mais 10. Claro que isto tem que haver aqui uma lei geral, porque, quer dizer, se a lei me obrigar a dar 15, toda a gente tem que pagar 15, porque se uns não pagarem, ficam mais competitivos do que eu. Portanto, isto tem que haver aqui uniformidades, algumas que haver algum controle mas também. Mas que o salário mínimo, desde 2010, eu acho que podia ter sido aumentado todos os anos, qualquer coisa, e não chegávamos à situação de hoje termos estado a dar aqui o salto que se quer dar para 550. Eu sou apologista, que se deve pagar, mas tem que ser faseado. Mas o que eu estava a contar a história, a minha vida na associação foi acabar com esse mito que a indústria de calçado explorava o trabalho infantil, e arrumou-se isso. Mas depois havia outro, que era as mulheres não ganham tanto como os homens. Não ganhavam. E um dos meus projetos, antes eu sabia que mais tarde ou mais cedo ia sair, porque também já estava há 8 anos, e nos últimos 3 anos do meu mandato eu fiz essa luta de pôr as mulheres a ganhar tanto como os homens. E até há 4 anos apareceu cá a comissão sindical, porque era o presidente, vinham cá, temos que discutir e tal, e a comissão sindical era composta por 2 mulheres e 1 homem. Sentámos aqui nesta mesa, deixei-os falaram, e depois disse, olha, meninas, diga uma coisa, vocês são mulheres, não são? São. E vocês sabem que as mulheres ganham menos que os homens. Uma mulher de terceira ganha menos que um homem de terceira, uma mulher de segunda ganha menos que um homem de segunda, e um homem de primeira ganha mais que uma mulher de primeira. E para mim fazem todos o mesmo trabalho, e até às vezes prefiro para algum trabalho das mulheres. Porquê é que vocês, em vez de estarem a pedir salários para toda a gente, não começam por pôr o salário das mulheres de terceira a ganhar tanto como os homens? Para o ano discute-se a segunda e depois discute-se a terceira. E quando tiver tudo a ganhar igual, então vamos discutir o salário mínimo. Saíram daqui assim tal, e a seguir conseguimos o último ano sair com as mulheres a ganhar o mesmo que os homens em todas as categorias. Fomos, penso eu, o primeiro setor da indústria transformadora a fazer isso. Nós, no nosso grupo, o Grupo F, nós temos 2 requisitos para as pessoas. Não queremos saber se são jovens, se têm mais idade, formação, não formação, altos, baixos, gordos, barbas, sem barbas. 2 requisitos: força de vontade para trabalhar e força de vontade para aprender. Podem ter tido muita formação antes ou podem ter 0 formação. Todos têm a mesma oportunidade ao lado, e eu acho que o Sr. Fortunato é um grande exemplo disso aqui em Portugal. Eu não quero estar, mas eu não tenho estudos, tenho o 4º ano de seminário incompleto, aprendi a dizer... Mas tem os 2 ingredientes, não é? Exatamente. Força de vontade para trabalhar e para aprender, exatamente. Não é? Uma coisa me ensinaram, a gente só ganha se correr. A gente só ganha se correr. Se ficar parado... Não ganha nada, fica parado a olhar para o Deus, corre e pode... Também tem uma coisa, não podes correr muito, porque podes tropeçar e cair. Então tem que ir com calma, tem que ser justo. Correr, exatamente, correr à medida do que é preciso correr. Então, e até que idade é que vamos ter aqui o Sr. Fortunato? Aqui, porque você vê-se mesmo que gosta disto, não é? Quando subir estas escadas a sem bengala, não me tiram daqui. Mas depois metemos o elevador, não é? Não sei. Elevador tenho em casa, porque eu sei que é em casa que eu devo acabar os meus dias. Aí já lá pus o elevador. O que faz nos seus tempos livres? Quais são os seus hobbies? São um pouco, olha, jogar uma sufecada com os amigos de vez em quando. Beber uns copos e tal, uma sufecadazita e na galhofa a falar do Sporting, do Benfica e tal. Depois gosto muito, foi das coisas que eu tive pena de não aprender mais cedo, mas é que há 4 ou 5 anos alguém me meteu o vídeo que devia experimentar jogar golfe, e como aquilo se anda muito, anda-se 4 horas e tal, é o que eu faço agora. Tem rotinas diárias?
Quando se levanta de manhã faz a mesma coisa todos os dias há anos ou Mais ou menos depende um bocadinho do dia? tenho uma massagista que vai lá à minha casa às 6h30. Depois das 6h30 tomo um banhinho, tal, vejo os noticiários, das 7h30 vejo o noticiário, vou ao café, tomo o meu cafezinho e depois venho para a fábrica. É mais ou menos, quando estou cá, é mais ou menos essa rotina que eu faço. Imagina que consegue entrar numa máquina do tempo, e o que diria o Sr. Fortunato com 18 anos, o que lhe diria a ele com 18 anos? Do que sabe hoje, o que é que tinha feito diferente? Aos 20 anos. Opa, aceita o mundo como ele é e não o tento modificar muito porque ele reage às modificações. Ele muda sozinho. E nós adaptamos. E nós adaptamos, exatamente. Ok. E é a única forma de ter paz. Porque senão estamos em conflito permanente. E o Sr. E Fortunato? o conflito envelhece-nos. O conflito envelhece-nos. Então, se calhar, é encontrar momentos de paz e ser justo, dá saúde e... Rejuvenesce a gente. Muito bem. E o Sr. Fortunato dos 90 anos, o que é que lhe vai dizer? O que é que espera que dele? Consegui concretizar a maioria dos meus sonhos, posso morrer em paz. Acho que já concretizou. Hoje já os concretizou ou não? Não, ainda falta o terreno aqui do lado. Não, já está comprado. Já está comprado, falta construir, não é? Falta construir. E ela cresceu para me ser para vir para aqui. Exatamente. Ela tem que crescer para vir para aqui. Gosta de ler? Já li mais. Quando era miúdo lia muito. Lia compulsivamente, à luz da candeia. Tem algum livro que recomenda? Vários, mas 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marquez, As Vinhas da Ira, do Steinbeck. O que é que eu posso ler mais? O Saramago, eu também gostei de ler, o Convento, esse marcou mais, o ensaio sobre a cegueira também, achei lá 2 ou 3 passagens muito importantes, mas leio sempre um bocadinho de tudo, não sou, gosto muito dos escritores russos, do Guerra e Paz, Ana Karenina, portanto, li muitos livros da literatura russa quando era miúdo. Segue alguns empresários portugueses ou de fora e tenta ajustá-lo um pouquinho ao que faz? Como? Aprender deles? Segue alguém em particular? Ou... Não tenho muito. Tenho amigos empresários, mas nós somos. Cada um tem os seus negócios e não compartilha muito. Não se compartilha muito? Não compartilha muito. E as pessoas têm esta. Quando a gente quer compartilhar, penso que a gente quer saber e mostram alguma. Eu abro a minha porta a toda a gente. Toda a gente vem aqui, escolas alemãs, universidades alemãs, universidades inglesas, vem de muita gente, alemãs e principalmente já cá vieram. Eu abro a porta, e mesmo as industriais, tenho feito muitas coisas, onde quer aqui, quer em Pereira de Couro, abro a porta. Mas normalmente não vou à visita às outras fábricas. Falámos há pouco também um pouquinho, para terminar, as pessoas hoje estão formatadas para... O imediatismo. Para isso, ninguém pensa, portanto esta luta pela ecologia, pelo ambiente é inglória. Isto quando tiver que acabar, acaba mesmo, se tiver que acabar. Agora, como é que vai ser, como é que não vai ser, também não me preocupa isso, porque isso estava-me a preocupar com coisas que eu não posso resolver. Eu só tenho que me preocupar com aquilo que eu posso resolver. O que eu não posso resolver não vale a pena. Exatamente em relação aos políticos é a mesma coisa. Se eu não posso resolver o problema, porque é que eu vou estar a pensar? Preocupo com aquilo que eu posso resolver, que é aqui o meu dia-a-dia. Exatamente. Olha, com isso, só queria agradecer. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem saber mais da Kiaia e da Fly London e do novo projeto, o Overcube. Onde é que podem vir a conhecer melhor esses projetos de que o Sr. Fortunato está envolvido e a empresa? No site. No site da empresa? No site da empresa, no próprio Overcube. Há bocado, quando me perguntou, falhei a abrir, mas vou lhe dizer que é para os herdeiros, quem é que vai tomar conta disto? Eu tenho uma fundação feita em nome dos meus filhos, que será a herdeira. Será a herdeira da empresa? Da parte que lhe toca. E a fundação vai ser... E a fundação tem como objetivo apoiar os alunos que merecem. Nós vamos dar os primeiros prémios. Um já o dou há muitos anos, quando fundei a Kiaia, mas não era a fundação, ainda era a Kiaia,
Mas agora, depois da morte do meu filho, comecei a pensar nisso e então, há três anitos atrás, criei a Fundação, que tem como missão apoiar os alunos melhores de Pencelo, aqui da freguesia, de Paredes de Coura e de Doninho, onde eu estive quando era miúdo. E, portanto, por acaso, no dia 18 de salvo erro, vamos entregar os primeiros diplomas com o respectivo apoio monetário. E o nome da fundação é? Oliveira Frederico, que é o nome da minha filha e do meu filho. Oliveira Frederico. Muito bem. Sr. Fernando, muito obrigado por este bocadinho. Espero que as pessoas usem como exemplo e que lutem e que procurem desenvolver e que sejam criativos e justos, porque é o que mais precisamos aqui. Portugal, pessoas são maravilhosas, não é? São maravilhosas e têm é que ter confiança, acreditar em si, e o Sr. Fortunato é um exemplo para todos os jovens, e não só, para mim também. Muito obrigado, e tenho que o convidar a ir... Amigo, agradecer, estou sempre à vossa disposição para o que for preciso. Quando é preciso, eu vou a qualquer lado, é uma das minhas formas também de ajudar ao progresso do... Mas como a Fly London também está no nosso edifício da BF, na Avenida Liberdade, próxima vez que lá for a visitar a loja, vai-me ajudar a ver se me ajuda a encontrar as bolas do golfe no campo. Bem. Sim, senhor. E como um bom sportinguista que os dois somos, temos sempre esperança e acreditamos no futuro, não é? Exatamente. Eu acho que os sportinguistas estão todos assim. Somos especiais dessa forma. Não somos imediatistas, a gente dá de ganhar. Acreditamos sempre que vamos ganhar. Eu não sou imediatista, ganhamos. Nunca ninguém nos tira o optimismo, não é? Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Fortunato. Sempre às ordens, com muito gosto, não é?